E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos fazer a parte 2, finalizando toda a história do Lanterna Verde Alan Scott no período pré-crise. Na parte 1 eu falei da origem, um pouco das histórias iniciais, os personagens secundários e os principais vilões do herói. E já que aqui é a parte 2, mesmo que você não seja novo aqui, seria bom você reassistir a parte 1 para relembrar de tudo, ver até o nosso cenário antigo e tudo mais. Eu estou aqui recuperando todos os vídeos antigos que ficaram sem continuação para finalmente dar uma sequência neles. Então, se merecer, deixa o like e também deixa o comentário sobre tudo que você achou de novidade aqui, beleza? Nesse vídeo em específico, vamos contar o que aconteceu com esse Lanterna Verde Alan Scott pós Era de Ouro. Na verdade, após esse hiatus dos anos 50, ele demorou a reaparecer, o Lanterna Verde Alan Scott ele voltou na revista Flash número 137 e logo depois apareceu em algumas revistas da Liga da Justiça e em uma revista também da Showcase. Todas essas aparições contam como aquele crossover entre Liga e Sociedade que comentamos lá na nossa playlist de sagas, que seriam nossas crises nas múltiplas terras. E a próxima revista relevante que tem a participação do Alan Scott foi em Lanterna Verde número 40, escrita pelo John Brune. Agora que o Alan Scott, 20 anos mais velho, é presidente da Gotham Broadcast, e nessa edição um meteoro cai na Gotham City da Terra 2, o Alan Scott tenta impedir com seu feixe de luz do anel, mas o meteoro atravessa seu raio de luz e desaparece. O fiel amigo do Alan, o taxista Doiby, ele estava distraído com tudo que estava acontecendo e acaba batendo seu carro em uma árvore. Aí o Alan Scott consegue salvar o Doiby e percebe que sua fraqueza contra a madeira tinha desaparecido e ele associa a essa chegada do meteoro. Então ele decide ir lá para a Terra 1 conversar com o Lanterna Verde Hal Jordan para saber se um meteoro similar caiu por lá, caso tenha removido a fraqueza do Hal Jordan contra a cor amarela, porque até então tinha essa fraqueza também por lá. Quando o Alan Scott chega na Terra 1, ele percebe que sua fraqueza à madeira voltou e o Hal Jordan sugere que o Alan Scott peça para o seu anel explicar o que houve, porque o anel tem essa tecnologia. E aí que percebemos o quão importante é essa história aqui. Primeiro que aquilo não era um meteoro, e sim um raio de energia pura que foi criado há 10 bilhões de anos atrás. E tudo começou em um planeta distante, de uma raça de imortais chamados Zoanos. Eles nunca precisavam dormir nem descansar. Enquanto que as crianças treinavam seus poderes mentais, os adultos se dedicavam a estudar os mistérios da natureza. Praticamente o ali era um paraíso. Até que um habitante de Oa, chamado Crona, decidiu estudar a origem do universo. Mas existia uma lenda que se essa origem fosse descoberta, o universo todo seria destruído. O Crona então achou que era uma besteira e construiu um monitor gigante que mostrasse na tela o que aconteceu lá no início de tudo. E assim que ele liga esse monitor, aparece uma mão gigante segurando uma nuvem de estrelas. Para quem leu A Crise nas Infinitas Terras sabe exatamente o que vai acontecer aqui, E esse monitor se destrói e não só matou o Crona porque ele é imortal, mas por conta disso o mal se espalhou pelo universo, gerando uma onda de violência nos mundos. O Crona acabou sendo banido e colocado em uma prisão de energia e iria vagar pelo multiverso por toda a eternidade. Já os Zoanos que o prenderam decidiram se tornar os guardiões do universo para proteger de todo mal, e daí teve um monte de acontecimentos, surgiu a tropa dos Lanternas Verdes e até então. Com o passar dos anos, os guardiões do universo viraram na aparência de anões, e o Crona continuava a vagar pelo multiverso. Até que ele chegou na Terra 2 e lá ele sabia que existia um Lanterna Verde com um anel com poderes de magia oculta. E seu plano seria chamar a atenção desse Lanterna. Quando o Alan Scott acerta seu feixe de luz no meteoro, ou seja, na prisão do Crona, o mesmo foge e se esconde dentro do próprio anel do Alan Scott. Daí o Crona usa seus poderes para tirar a fraqueza da madeira lá do anel, e ele já previa que o Alan Scott ia lá para a Terra 1 falar com o Hal Jordan, não sei como é que ele sabia disso, mas tudo bem. E aí o Crona retornaria a seu universo de origem. Agora, fora da prisão na Terra 1, o Crona começa a atacar o terror na Terra, Cria lá tsunami, terremotos, até que os Guardiões chegam na Terra e convocam os dois Lanternas Verdes e pedem que o Hal Jordan deixe seu posto de Lanterna Verde do setor 2814 e o Alan Scott fique em seu lugar. O Jordan não aceita e desafia o Alan, mas perde rapidamente.
Depois até sabemos que o Crona entrou na mente do Alan e controlou a mente dos Guardiões justamente para gerar esse conflito entre os Lanternas. No final da história, o Hal Jordan consegue derrotar o Crona, que volta a ficar banido pelos universos, mas agora passando por planetas que não tinham vida. Depois o Alan Scott volta a aparecer 5 edições depois, numa história meio louca, né, que a princesa Hammer, que é de outro planeta, está fugindo de um pretendente chamado Príncipe Peril. E ela vem parar ali na Terra 2. Como ela consegue ler mentes, ela nota que o Doib ficou apaixonado por ela. Aí tem algumas lutas, né? Sempre tem que ter. Depois até aparece o Lanterna Verde Hal Jordan, já que a revista é dele, ele tem que aparecer aqui. E no final essa princesa e o Doib se casam e vão morar lá no planeta dela, né? Que é um planeta chamado Mirg. O destaque aqui nessa história eu vou colocar para o artista, né? O Gil Kane na época, que ele aparece dentro da revista quebrando a quarta parede. Na revista número 52, os dois lanternas vão entregar o táxi do Doib lá no planeta que ele vive, né, como um presente de 1 ano de casamento. E a última participação do Alan Scott nesse período aqui da Era de Prata foi na revista do Lanterna Verde número 61, mas não é uma história muito importante não, dá para descartar aqui. As demais aparições do Lanterna Verde e Alan Scott são nas revistas da Liga da Justiça, justamente que vieram as várias crises que nós já comentamos na playlist de sagas. E no início dos anos 80, a DC contou histórias retroativas da Sociedade da Justiça lá nos anos 40. Então a gente lia a história nos anos 80, mas se passava justamente lá na Segunda Guerra Mundial, naquele tempo lá dos anos 40. E o Alan Scott aparece em várias dessas histórias, mas nós vamos aqui destacar as que têm um foco nele. Por exemplo, na revista do Comando Invencível 25, 26 e na anual número 2, tivemos aqui um arco de histórias até da primeira aparição da Corporação Infinito, né? Um grupo de heróis adolescentes pupilos da Sociedade da Justiça, meio que uma analogia aos Jovens Titãs da Terra 1. Eles pertencem ao ano de 83 e voltaram no tempo até os anos 40, e nessas edições o Alan Scott estranha muito a Jade e o Manto Negro, principalmente a Jade, que tem uns poderes muito parecidos com os dele. Mas a revelação que eles são filhos do Alan ocorreu somente na primeira revista da Corporação Infinito, que se passa justamente nos anos 80, e esse grupo de jovens com poderes invadem o quartel da Sociedade da Justiça pedindo para serem novos membros. Podendo até destacar aqui um desses membros sendo a Hippolyta Travel, a filha da Mulher Maravilha da Terra 2. Devido à idade e à falta de experiência deles, a sociedade recusa o pedido e depois aparecem mais dois, justamente os irmãos Jenny Lin e Todd Rice, né, que se transformam na Jade e Manto Negro. Na hora, o Alan Scott lembra deles por conta da missão lá no passado dos anos 40 que acabamos de contar, e agora tem certeza que ele é o pai deles. Então todos esses jovens, após ter sido recusados, decidem ir embora e formam então seu próprio grupo, a Corporação Infinito. Mas antes o Lanterna Verde pergunta quem é a mãe deles, né? E eles também falam que não sabem. Ou seja, o Alan Scott conheceu seus filhos lá nos anos 40, se passou 40 anos, teve os filhos e não sabia nem da existência deles de verdade. Mas na revista anual número 1 da Corporação Infinito, eles respondem esse mistério. O Alan Scott está dando um jantar para a Corporação Infinito e a Jade até cita que eles deveriam dar uma pausa mesmo para comemorar as suas vitórias, né? Mesmo com os céus vermelhos. Ou seja, a gente estava vendo lá que estava durante a crise nas Infinitas Terras. E também o desaparecimento do Manto Negro, né? Que ele foi convocado pela Precursora para lutar lá na linha de frente daquela primeiro arco da história. Pouco depois até o Manto Negro aparece, finge que não lembra de nada, né? Finge que até que teve um sonho estranho da Precursora o levar e tal, porque ele achava que ninguém ia acreditar o que aconteceu com ele. E aproveitando aqui a deixa, nas revistas da Corporação Infinito 13 a 18 teve a volta de uma vilã do Flash J. Garrick, a Espinho, e para quem não lembra, ela é uma moça chamada Rose que depois de tocar um espinho assumiu uma dupla personalidade de uma mulher louca que controla galhos com espinhos, né? Por isso que tem esse nome de espinho mesmo. Ela até chega a parecer um pouco a magia, mas ela é tão louca que acha que a Espinho é sua irmã e não uma personalidade. Mas enfim, o Manto Negro e a Jade meio que acolheram a Rose na casa deles, e antes que ele chegasse na casa para ver como é que ela estava, ela teve uma nova recaída e vira novamente a Espinho e parte para enfrentar o Lanterna Verde, quase o matando. Em seguida ela parte para enfrentar a Jade e o Manto Negro, e daí aparece a Arlequina, sim, a vilã do Lanterna Verde lá dos anos 40, ainda com a aparência jovem que ela não deveria ter. Antes da Espinho matar todos, a Rose retorna ao comando da personalidade e enfia um espinho gigante nela mesma, se suicidando.
E nessa história o Lanterna Verde chega a reconhecer a Rose, né, com o nome de Alex. E agora finalmente essa bagunça é explicada. No hospital, a Arlequina conta que sabia também de toda a verdade. E tudo começou lá no início, quando a Espinho, após quase matar a Joan, né, a esposa do Jay Garrick, ela acaba sendo salva por ele e retorna a ser Rose, né? A primeira vez até que elas entendem que são a mesma pessoa. A Rose pede ajuda ao Lanterna Verde, que a leva até a Ilha da Transformação, né? Que é uma ilha que tem a ver com as Amazonas, né? Nós já até falamos dessa ilha lá no vídeo da Mulher Maravilha da Terra 2. Na ilha, ela não envelhece e é considerada uma prisioneira modelo. E logo após a Sociedade da Justiça se aposentar forçadamente no início dos anos 50, a Rose escutou uma conversa de uma amazona com a Mulher Maravilha e ela descobre a verdadeira identidade do Lanterna Verde. E quando ela fica curada, ela fica obcecada para se casar com o Alan Scott. Quando ela chega em Gotham City, ela assume uma outra identidade agora de Alex Florin e até mudou seu cabelo para um cabelo preto. Ela e o Alan Scott se apaixonam e se casam. Na lua de mel tem lá, né, a toda cena de sexo em volta de um campo verde místico. Daí que ela engravida e isso meio que causou essa mutação, né? Talvez porque o anel é um pedaço de meteoro mágico e tudo mais. Depois disso, né, quando o Alan Scott estava dormindo, a Alex ele sente uma atração pelo anel do Lanterna e nessa hora a Espinho retorna mais uma vez. E antes que ela mate o Alan Scott, a Rose impede e joga o anel na fogueira, causando uma explosão na casa. A Rose foge, o Alan Scott acha que ela morreu na explosão, mas ela ficou grávida de gêmeos, mas a abandona porque a Espinho ameaça tomar o controle e matar as crianças. Por fim, a Rose foge por vários anos e isolada em uma ilha até que a Corporação Infinito a encontra e aí começa toda a história que acabamos de contar. Mas como é que a Arlequina sabia de tudo isso? Primeiro é importante falar que antes do Alan Scott se casar com a Rose e Alex, como preferir, ele quase se casa com a Arlequina. Mas sem ele saber, né? Porque ela havia hipnotizado ele. O encanto só tinha acabado quando ele coloca o anel do Lanterna Verde nela, né? E eles até têm uma história juntos. Teve até um outro encontro dos dois que eles até tentam revelar as identidades um pro outro, mas acaba não dando certo. Mas voltando aqui à história, a Arlequina conta que a Espinho, em algum momento, lhe contou tudo isso que estava acontecendo nessa história, né? E revela como ela ainda estava jovem. Na verdade, ela usava um óculos de ilusão. Quando ela tira o óculos, ela volta até uma idade de mais idosa e ela mostra ser a secretária do Alan Scott, que sempre foi apaixonada por ele, né? Só que o Alan Scott mostra para ela que ela não tá sozinha, ele também usa seus poderes para não parecer tão velho. É tanto que ele é quase careca, ele também usa uma peruca assim. E até uma dúvida aqui, será que ele é o primeiro herói calvo da história, né? Se tiver um antes, deixa aí nos comentários, né? Para dar uma representatividade para os calvos aqui. Então eles decidem deixar todo o passado para trás, né? Porque a Arlequina quase matou o Doibe lá na primeira aparição dela. Teve vários outros crimes também que ela já cometeu. E por fim, o Alan pede a Arlequina em casamento. Na hora da cerimônia, eles são interrompidos pelo Doibe e sua princesa, a Ramia, que vieram no seu táxi espacial agora para ser padrinho do casamento do Alan. Uma outra história importante é na revista do Comando Invencível Anual número 3, mostrando uma história lá dos anos 40 com a Sociedade da Justiça em uma missão. Durante uma luta do Lanterna Verde contra o feiticeiro Wotan, uma árvore cai em cima de uma criança e acaba o matando, né? Como o Lanterna Verde não tem, né, poderes contra a madeira, não deu para salvar. Então Alan Scott se sente culpado por estar cheio de tarefa com seus vilões, os vilões da sociedade, e pede aqui para ser somente membro honorário da Sociedade da Justiça. Então essa é uma história retcon, porque até onde se sabe, o Alan Scott nunca tinha saído como membro fixo. Depois disso, o Lanterna Verde aparece em quase todas as edições da Crise nas Infinitas Terras. Ele não tem uma participação tão importante, né? Só mais um no meio do bolo. E sua última aparição aqui no pré-crise foi na revista do Comando Invencível, número 60. E para fechar o vídeo, vamos falar aqui algumas curiosidades sobre o personagem que viveu quase 45 anos no total, né? Primeiro que o juramento do Lanterna Verde não começou da forma de que conhecemos hoje em dia. Primeiro que nas duas primeiras edições não existia juramento, ele só colocava lá o anel na lanterna, recarregava e tchau. Depois, lá na número 18, ele fala o seguinte juramento: And I shall shed my light over the dark evil, for the dark things cannot stand my light, the light of the Green Lantern. Mais ou menos uma tradução seria o seguinte, né? E derramarei minha luz sobre o mal, mas as coisas sombrias não podem suportar a luz do Lanterna Verde.
E foi somente na edição número 9 da revista própria do Lanterna, que teve até a primeira aparição do Vandal Savage, que o escritor Alfred Bester fez a mudança nos juramentos, que é o que conhecemos até hoje em dia. In brightest day and blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light. Perdoa aqui meu inglês, né? Mas essa tradução aqui desse juramento até teve algumas adaptações ao longo do tempo, né? Outra curiosidade é que nesse começo o Lanterna Verde era praticamente intangível, né? Com poderes de atravessar paredes, ser imune a tiros e facas, projetar seu corpo para repassar mensagem, depois até se materializar na hora que quisesse. Eram poderes bem apelões para a época, né? E até fique com a dúvida, como os Lanternas Verdes da tropa hoje em dia não tem mais a fraqueza amarela, né? A fraqueza amarela é meio assim, se você treinar você consegue superar. Eu queria saber como é que está hoje em dia. O Alan Scott ainda tem a fraqueza madeira? Outra curiosidade também é que em sua segunda história, né, na All America número 17, o Lanterna Verde não tinha aparecido em público ainda. Então no final dessa história ele dá um murro no queixo de um vilão e ligou para a polícia anonimamente, né, para dar a pista dos bandidos. Os policiais notam que no queixo ficou a marca da lanterna, né, porque no anel justamente tinha uma mini lanternazinha aqui, e foi daí que a população passou a conhecer como o Lanterna Verde. Somente também na All America número 20 que o Alan Scott conseguiu o emprego de anunciante de rádio na Gotham Broadcast, e também sabemos que ele é engenheiro de rádio. Aí eu também fiquei com essa dúvida, será que a profissão engenheiro de rádio é antiga ou até hoje em dia também? Então deixe nos comentários se você souber. Uma outra coisa bem legal é que na revista Comic Cavalcade número 6, em 44, aparece o que eu acho que é pela primeira vez uma pessoa da vida real dentro de uma história em quadrinhos, que é justamente o escritor Alfred Bester. Na história ele explica que a sua esposa estava reclamando que os super-heróis derrotavam os vilões por sorte, e daí ele faz uma história para mostrar que o Lanterna Verde e seu ajudante Doibe usam a cabeça para se sair das situações. Seria essa a primeira vez que um habitante da Terra Prime aparecia e por consequência a primeira vez que tinha um multiverso aqui? Fica aí a curiosidade para vocês. Um outro detalhe importante é que em Lanterna Verde número 30 é apresentado o cachorro chamado Streak na história E Se um Cão Pudesse Falar. A história começa com o Streak morando com o Alan Scott e conta a história de sua vida, né? Antes ele morava em uma fazenda e ele tinha uma dona chamada Sarah e ele era muito feliz. Até que um dia a Sarah precisou ir embora para a cidade e ele ficou com o irmão dela. Uma certa época o irmão também foi embora e até o Streak achou uma carta com a Sarah em perigo e ele foi para a cidade atrás dela e lá ele encontra o Lanterna Verde e o ajuda com os bandidos. No final da história, a Sarah deixa o Streak morar com o Alan Scott, que até o Streak tinha descoberto a identidade do Lanterna Verde por conta do cheiro, né? E até aqui ele virou um personagem muito importante. É tanto que ele começou a aparecer nas capas da própria revista Lanterna Verde, que ele virou mais importante que o próprio herói. E para fechar esse vídeo, na nova Era de Ouro que está acontecendo hoje em dia, foi dito retroativamente que existiu um Lanterna Vermelho oposto ao Lanterna Verde Alan Scott. Seu nome é Vladimir Sokov. E na página da Who is Who dizia aqui que sua primeira aparição foi justamente na primeira revista do Lanterna Verde em 41. Eu fui procurar, né, porque tem várias histórias, mas isso não aconteceu. Me fala aí, vocês estão curtindo esses retcons enriquecendo as histórias? É tanto que o Flash J. Garrick agora ganhou uma sidekick que não existia antes. Me fala aí nos comentários. Bom pessoal, então é isso. Se você realmente acha que valeu a pena, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa seus comentários, vocês estão ouvindo aqui o grito do Matheus, ele pedindo também o like para vocês. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!